Então, vamos começar agora nossa 10ª e última aula do curso de Introdução à Ótica para a Computação. E o que eu preparei para a aula de hoje foi falar um pouco sobre aplicações de ótica para comunicação, do ponto de vista aí da engenharia, né, de comunicação, engenharia e tecnologia das comunicações utilizando luz, que é feita em maior parte, a maior parte da comunicação ótica é feita utilizando fibras óticas. Aí a gente vai conversar um pouco sobre esses processos aí. Não dá para falar tudo, porque é um assunto muito extenso, mas eu vou mostrar umas figuras para vocês e tentar explicar alguns conceitos na aula de hoje. Então, comunicação ótica é o seguinte: a gente tem uma informação, tipicamente está no sinal elétrico, pode ser, por exemplo, bits associados a uma codificação digital de uma informação, e você quer transportar essa informação de um local para outro em alta velocidade e com uma boa qualidade, mantendo a informação original sem causar uma falsificação, alteração dos dados. Isso pode ser feito no caminho aberto, no ar, através de um ambiente aberto. Você pode usar uma fonte de luz piscando, por exemplo, no topo de um prédio e detectar essa luz em outro prédio a uma certa distância. Mas na atmosfera existem efeitos perturbadores, existe absorção, espalhamento da luz, e geralmente não funciona muito bem para grandes distâncias. Tem sempre o risco também do caminho da luz ser interrompido, se alguém construir um prédio no meio, alguma coisa assim. Então, não é uma maneira muito eficiente, eficaz. Por isso, a maior parte das comunicações é realizada utilizando fibras óticas, que é um dispositivo que transporta a luz protegida das interações com o meio externo. Aí aqui eu mostrei uma foto que eu encontrei na Wikipedia de um feixe de fibras óticas, um grupo de fibras que são como pequenos cabinhos de um material transparente. Geralmente é vidro, mas dá para fazer com plástico também, diferentes materiais. O vidro, quando ele fica muito fininho, assim, puxado dessa maneira, ele tem uma certa flexibilidade, ele não quebra tão facilmente. E aí você pode transportar a luz por dentro desses tubinhos de vidro, desses fios de vidro, de maneira semelhante ao que se faz com o transporte de carga elétrica, de sinais elétricos. E aí tem uma construção especial para permitir que isso funcione dessa maneira, princípio de operação, mas tipicamente um cabo para transporte de luz, cabo de fibra ótica, ele tem uma estrutura semelhante a essa aqui, em geral. Você tem um núcleo que é feito com um material transparente que tem um certo índice de refração. Depois tem um material chamado cladding. Eu não sei qual é bem a tradução disso em português. Seria algo como o corpo da fibra, certo? O corpo aqui também é feito de um material vidro, uma espécie de vidro com um índice de refração um pouquinho diferente. Ele tem que ser um índice de refração um pouquinho menor do que o do material interno. Então, quando a luz interage aqui na interface entre esses dois materiais, ela sofre uma reflexão, a gente vai conversar mais sobre isso, e aí ela fica presa próxima do núcleo da fibra. E aí esses dois pedacinhos de vidro que são bem fininhos, você pode fazer muito fino, com dimensões menores do que 1 milímetro, eles são protegidos aqui por uma camada plástica, que evita que o meio ambiente interfira com essa propagação que você deseja, e tem mais elementos protetores aqui ao redor. Tem um elemento que dá resistência mecânica e uma capa externa para evitar o efeito de umidade, vazamento de luz, etc. E para proteger a fibra para que ela não se quebre. Aí, como é que isso funciona? Bom, o princípio de operação é baseado na reflexão interna total, que é um fenômeno que a gente conversou um pouco quando falou sobre a refração da luz. Aí tem um vídeo aqui que eu selecionei para vocês, é do Manual do Mundo, onde tem uma pessoa, o Iperê Tenório, que faz vários vídeos falando sobre ciência e tecnologia, principalmente voltados para crianças. Hoje eu vou mostrar um jeito muito legal de obrigar a luz a fazer tudo. Essa é uma experiência bem interessante porque ela mostra o princípio da fibra ótica. Para fazer a experiência você vai precisar só de um laser. Bom, vocês estão ouvindo aí, vocês estão vendo o vídeo? Ok, eu vou adiantar aqui. Ele está mostrando um experimentozinho bem simples de demonstração para criança, né? Um experimento de física. Ele vai essencialmente pegar uma garrafa PET, colocar
um canudinho de refrigerante num buraco atravessando a garrafa, faz um buraco aqui, ó, com ferro de solda, coloca um canudinho de refrigerante colado com cola quente e enche a garrafa de água, bota uma bombinha para ficar bombeando água e captar um recipiente depois. E aí o experimento é esse aqui. A partir daqui a gente pode assistir para não perder muito tempo. Pronto, então basicamente é isso aí que a gente viu. A luz fica presa ali no interior da água, né, porque existe uma... Se o ângulo de entrada dela for aproximadamente rasante, próximo de 180 graus, próximo de 90 graus, vai ocorrer uma reflexão interna total na interface entre a água e o ar, mesmo que a água, o tubo de água da saída esteja fazendo uma curva. Então a água fica mais ou menos presa ali. Aí eu não vou continuar mostrando o vídeo, não, só fiz a propaganda aqui do IBD, é legal, ele tem um canal chamado Manual do Mundo, que faz várias experiências aí de física, de química, e tem uns conceitos de eletrônica também, de tecnologia, e ele tem essa explicação bem simples aí de como é que funciona a fibra óptica. Aí voltando para o nosso exemplo aqui, a ideia é essa. Normalmente você tem o core, que é um material que tem um índice de refração um pouquinho menor, aliás, maior do que o meio chamado cladding, e você tem reflexões internas total. Então, significa que tem um certo ângulo de entrada para o qual todos os raios de luz que entrarem nesse núcleo, dentro desse ângulo, eles vão ser aprisionados pela fibra e vão passar a se propagar no interior dela, porque o ângulo de reflexão na interface aqui entre o núcleo e o corpo vai ficar mais rasante do que aquele ângulo que causa a reflexão interna total. Se você aumentar um pouquinho esse ângulo de entrada, aí não vai acontecer a reflexão interna total e essa luz escapa. Então tem um cone aqui de aceitação, certo? Aí o Miguel está perguntando se o core tem uma fibra só. Bom, essa fibra é fabricada da seguinte maneira. Você prepara o que eles chamam de tarugo, é um grande pedaço de vidro, onde o meio do tarugo é feito com um material que tem um dopante, tem uma substânciazinha, uma impureza adicionada, que modifica um pouco o índice de refração. Acho que é chumbo ou boro, alguma coisa assim, que é colocada na parte central. E aí ele fica com essa estrutura espacial, que tem um núcleo cilíndrico, com um índice de refração um pouco mais alto, e ao redor tem o vidro comum. E aí esse tarugo é esticado, é aquecido a uma alta temperatura e esticado por uma máquina que faz o puxamento da fibra, como a gente faz aquele doce de puxa-puxa, né? Que tem um docinho que se faz com açúcar, que você esquenta o açúcar derretido e vai esticando, aí quando ele esfria, ele forma uma fibra. E aí eles controlam a temperatura e a velocidade de puxamento e constroem uma fibra bem longa aí, com quilômetros de extensão a partir de um grande bloco de vidro. Esse aqui é o exemplo de uma fibra que a gente chama monomodo. Isso acontece quando o núcleo é muito grande. Aí ele aceita a luz aqui em vários ângulos diferentes e várias formas de propagação diferentes. Ela pode sofrer várias reflexões laterais, transversais aqui na direção da propagação. E aí, dependendo de como você escolhe esse núcleo, você tem vários tipos de fibra diferentes. Você pode fazer, por exemplo, de materiais com vidros diferentes, núcleos de tamanho diferente, principalmente. Pode fazer até de plástico ou de água, como a gente viu agora. Existem inúmeros modelos diferentes de fibras. O que caracteriza principalmente esse resultado da propagação e a aplicação para que ela vai servir é essencialmente o tamanho do núcleo com respeito ao corpo da fibra. Então, quando você tem núcleos aí na faixa de 200 microns de tamanho, você tem as fibras multimodo. Existem algumas fibras especiais em que, ao invés de ter uma interface abrupta entre o núcleo e o material externo, você tem um índice com gradiente. O índice de refração não varia abruptamente, como nesse perfil aqui.
ele tem uma variação contínua, que você consegue fazer colocando uma difusão dos materiais dopantes na fibra. Então, o índice varia suavemente e, com isso, você consegue um perfil de variação do índice que faz com que as reflexões não sejam tão feias quanto acontece na fibra multimodo. Então, tipicamente, o que vai definir a escolha do seu modo da fibra, da sua forma da fibra, é a qualidade do padrão do pulso que você quer que apareça e a potência que você precisa que apareça na saída. Quando você escolhe um núcleo muito pequeno, como acontece aqui no caso das fibras de monomodo, que tem um diâmetro do núcleo na faixa de 10 microns, então 20 vezes menor do que os grandões aqui em cima, aí você tem uma quantidade de luz muito pequena no interior da fibra. E aí tem um certo vazamento aqui da quantidade de radiação, tem um vazamento exponencial de luz que passa, a gente chama de onda evanescente, é a parte da luz que consegue atravessar aqui para o meio do corpo da fibra. Só que tem uma vantagem, o que você perdeu de potência, você ganha em qualidade do feixe na saída. Essa fibra, que a gente chama single mode, uma fibra de modo único, ela vai transmitir aqui na saída um único modo gaussiano daqueles que a gente estudou na aula anterior, certo? Então, esse feixe de luz que sai aqui, ele tem uma qualidade muito boa. Você não precisa mais se preocupar com fazer coisas que modelem e melhorem a qualidade da forma do feixe de saída da fibra nessa situação. O núcleo é mais fino, você perde energia, mas o feixe sai mais homogêneo. Enquanto que nesses dois outros casos aqui, como as fibras não são de modo único, você tem uma superposição de vários modos diferentes que vai depender da qualidade da luz que entrou, e isso pode causar pulsos de saída deformados, que tem informação que não estava presente na posição original. Então, se a sua aplicação é só para iluminação ou só para detectar pulsos digitais, não tem muito problema. Mas se você quiser manter um feixe de alta qualidade, aí você deve utilizar fibras de modo único, e aí é mais difícil de acoplar a luz dentro da fibra, você precisa de uma lente especial para fazer isso, e o ajuste é mais crítico, é difícil de fazer, e você perde bastante energia aqui no acoplamento, mas no final tem uma luz de boa qualidade na saída. Então, isso aqui é o básico das fibras. Tem alguns fenômenos importantes que acontecem num sistema de comunicação de longa distância, mas o interessante é que ele consegue guiar a luz através de um cabo aí que tem uma certa flexibilidade. Então, na saída da fibra, você tem alguns tipos de acopladores padrão que são utilizados. Uma estruturazinha mecânica padronizada que é utilizada para conectar a fibra. Então, por exemplo, para uso residencial, você não tem muita preocupação com o tipo dos dispositivos aonde vai chegar, vai ser sempre o mesmo tipo de dispositivo. Aí tem esse padrão aqui, SC, por exemplo, ou LC, são conectores para fibra ótica para internet caseira, internet doméstica privada. Esses outros tipos aqui são mais usados em laboratório. É um formato mais antigo, se eu não estou enganado, menos compacto, mas é mais robusto. É um conectorzinho parecido com aqueles cabos BNC, de cabo coaxial para sinais eletrônicos, só que ele é feito para fibra. Aqui tem uma capinha de proteção, mas lá dentro tem o núcleo, tem o material plástico da fibra, e no meio, se você olhar no microscópio, você vai ver que tem um círculozinho bem pequenininho que corresponde àqueles poucos microns lá do corpo e do núcleo da fibra. Tem vários tipos de conectores. Eu desenhei 4 aqui, mas tem vários tipos diferentes, vários padrões diferentes. Inclusive, alguns deles, para a fibra monomodo, eles têm uma inclinaçãozinha, a face ela não é ortogonal à seção reta, porque isso evita reflexões que se propagariam na direção do sinal que foi acoplado. Então, se você colocar um ângulo aqui na saída, ele tem... se você colocar um ângulo na saída, ele tem ele evita essa reflexão indesejada, certo? Aí a luz que reflete da fibra não interfere no aparelho que fez o acoplamento. Aí Miguel está dizendo aqui que tem a letra C em comum. O C eu acho que significa conector, mas alguns deles não tem. Esse aqui ST não tem.
não sei o que esse nome significa, não. Algum padrão aí da indústria. BNC é um nome histórico, assim, é British Naval Connector, dos cabos elétricos, mas é um nome histórico, não tem muito significado, só para identificar. Ok. Aí, como é que a gente usa essas fibras? Bom, um sistema de transmissão óptico pode ser mais ou menos com esse esquema básico aqui. Você tem um transmissor que tem algum dado aqui guardado de maneira elétrica, pode ser bits, por exemplo. Aí você vai transformar esses dados, que são tensões ou correntes, em uma corrente elétrica que vai ser aplicada num diodo emissor de luz ou então num diodo laser, que vai transformar essa corrente elétrica em pulsos de luz, de acordo com a informação contida nos dados. Esses pulsos de luz vão ser captados aqui por um sistema de acoplamento de fibra. Às vezes, o acoplador da fibra já é integrado no próprio dispositivo do laser. E aí, ele vai passar por um estágio de amplificação. Tem um amplificador de emissão, quando a distância é muito grande. Se você tem um sistema para transmissão de pequena distância, de apenas algumas dezenas de metros, você não precisa desses amplificadores intermediários aqui. O laser principal já deve ter potência suficiente para alimentar a fibra numa distância de algumas dezenas de metros. Mas se você for fazer um sistema de longa distância, a cada 30 quilômetros, mais ou menos, você precisa de um amplificador, porque a luz vai se perdendo ao longo da propagação. Ela espalha nas impurezas da fibra, ela escapa um pouco pelas curvas, e tem outros fenômenos também, como dispersão, alargamento dos pulsos, que vão limitar a velocidade e a distância que você pode percorrer. Então, a gente pode construir amplificadores ao longo do caminho, que podem ser, por exemplo, amplificadores regenerativos, que amplificam um sinal que está fraquinho, ou então você pode ter um amplificador do tipo elétrico, que lê o sinal, transforma em eletricidade novamente e reemite como se fosse uma cópia do transmissor, a cada tantos quilômetros. E aqui, no lado do receptor, quando você chegar com a luz final, vai ter um pré-amplificador que restaura para um nível que seja perceptível, e depois vai ter um dispositivo que é um fotodiodo. Agora é um diodo que é sensível à incidência de luz, significa que ele vai gerar uma corrente elétrica de acordo com a quantidade de luz que ele recebe. Ele pode estar sob efeito de uma polarização externa, você aplica uma fonte de tensão aqui, mas ele geralmente tem uma alta resistência, a não ser que a luz incida sobre ele. Então ele vai gerar uma corrente que depende da quantidade de luz. Essa corrente vai ser amplificada e vai ser transformada num sinal elétrico que vai ser aproveitado aqui pelo nosso receptor. Aí você fez um sistema de comunicação usando luz. Hoje em dia, quase toda a telefonia, quando você quer mandar uma informação para a Europa, por exemplo, quase tudo vai através de cabos como esse, cabos submarinos de longa distância, certo? E cabos de fibra ótica. Tem várias fibras juntas e amplificadores no meio do caminho. Esses amplificadores funcionam da seguinte maneira. Bom, os amplificadores que funcionam no modo todo óptico, eles funcionam da seguinte maneira. O sinal vem propagando pela fibra, ele vai sofrer perdas por aqui, e de repente você tem um amplificador na linha que vai dar uma amplificação no sinal. A gente pode imaginar o seguinte: você enviou um sinal com uma certa amplitude, aqui está marcando a potência em decibéis, aí você manda um sinal com uma certa amplitude, ele vai ser amplificado pelo amplificador da vez, e à medida que você propaga aqui ao longo de uma distância muito grande, a potência do sinal vai diminuindo até ficar muito pequena. Antes que ela fique pequena demais e você não consiga mais ler, aí você passa por um outro amplificador, ele restaura aqui, regenera a forma do pulso original, a amplitude principalmente, e aí ele pode propagar novamente por uma distância grande. Essas distâncias aqui são da ordem de dezenas ou até centenas de quilômetros antes de você precisar de um amplificador novamente. E aí, depois de um certo número de amplificadores, finalmente você chega lá no receptor e vai restaurar a potência até um nível que seja capaz de ser interpretado pelo receptor. Uma maneira de fazer esses amplificadores, um amplificador todo óptico, é você utilizar uma fibra especial que é dopada com íons de uma terra rara, de um elemento químico chamado érbio, que tem bastante no Brasil, se eu não estou enganado. É uma espécie é um vidro especial, mas com uma pequena concentração de íons de érbio,
faltando 3 elétrons. E aí, esses íons de érbio podem funcionar como um meio ativo para um amplificador óptico. Você bombeia aqui a nossa fibra de érbio com um laser de diodo, que tem uma energia maior do que a energia da transição dos átomos, dos níveis de energia lá do átomo de érbio. E aí, quando esses átomos de érbio recebem essa energia de 980 nanômetros, eles vão funcionar como um amplificador óptico. Essa fibra dopada vai funcionar como um amplificador óptico que vai amplificar a luz do infravermelho que contém o nosso sinal. Então, tem um acoplador aqui que mistura o sinal que está sendo transmitido por essa linha, ele vai ser colocado na mesma fibra, na mesma direção de propagação que esse laser de bombeio, que vai fornecer energia, e a interação entre o érbio e o laser de bombeio e o sinal vai fazer com que o sinal seja amplificado. E aí, com uma pequena distância aqui, alguns poucos metros ou até centímetros da fibra dopada de érbio, você consegue regenerar e produzir aquela amplitude alta que era desejada, aquela potência interessante para o sinal. E aí você pode ter um laser de bombeio contra-propagante, pode desviar e tirar a luz de 980 nanômetros e voltar com o seu sinal aqui, tipicamente na faixa de 1 micron ou 1,60 microns, alguma coisa assim, que é o sinal óptico de funcionamento aí dos lasers para a faixa de comunicação. Então, esse sinal foi amplificado aqui por um amplificador todo óptico, tem a vantagem de ser bem mais rápido e mais compacto, mais simples de fazer do que um amplificador que fizesse a conversão de óptico para elétrico. Pronto, então com isso aí a gente viu bastante coisa sobre fibras, tem alguns detalhes que eu não mencionei, tem efeitos de dispersão cromática, que fazem com que o pulso seja alargado, e que dá para compensar também, mas isso exige uma engenharia um pouquinho mais complicada, não é muito utilizado comercialmente em aplicações para comunicação hoje em dia. Talvez venha a ser mais usado no futuro, à medida que a tecnologia for se desenvolvendo. Agora vamos falar sobre os mecanismos de emissão da luz, a parte que fica lá no transmissor, certo? Então, um dispositivo importante é o diodo emissor de luz, que a sigla em inglês é LED, que vocês já devem conhecer, a gente vê alguns dispositivos desse aqui no dia a dia. Basicamente é um dispositivozinho colorido, parece uma luzinha colorida que acende quando passa uma corrente elétrica. Mas como a gente já conversou, ela é muito mais eficiente do que uma lâmpada incandescente tradicional. É feita com um diodo de semicondutor. E aqui tem um diagrama esquemático mostrando como ele é montado internamente. Basicamente, você tem 2 suportes grandes de metal aqui, volumosos, mas para indicar quem é o terminal positivo e o terminal negativo do diodo. Aí aqui, de um desses suportes, está saindo um fiozinho de ouro bem pequenininho, que se deposita aqui em cima dessa região circular, onde no centro da região você tem um chipzinho que vai ser realmente o semicondutor que vai ser responsável pela emissão da luz. Então aqui tem um zoom, tem uma fotografia de macro aqui, tirada com microscópio, né, com a lente de alto aumento, de grande magnificação, que está mostrando como é a face de um diodo, de um LED emissor de luz, um diodo emissor de luz como esse aqui. Aqui está o fiozinho de ouro fazendo contato elétrico, e o semicondutor é uma coisinha aqui com dimensões de fração de milímetro, tipicamente. E toda a luz vai ser emitida por essa partezinha. Aí, como é que esse diodo emissor de luz funciona? Bom, num diodo tradicional, você tem um diodo de semicondutor, né? Você tem um material aqui que é do tipo P, significa que você tem um excesso de portadores de carga positivos, que são buracos na banda de valência dos níveis de energia do material. E isso é uma junção PN, do outro lado você tem um material do tipo N, onde existe um excesso de portadores de carga que são elétrons na banda de condução do seu semicondutor. Esses materiais podem ser o mesmo tipo de cristal, e quem vai dizer qual é o tipo do semicondutor vai ser a dopagem, alguns átomos adicionais de um outro elemento que modificam as características do semicondutor intrínseco. Tipicamente, em eletrônica, a gente utiliza silício para tudo. Então, por exemplo, isso aqui poderia ser silício dopado com átomos de boro, esse aqui silício dopado com átomos de arsênio.
E aí você forma o tipo P e o tipo N. Aí, durante o processo de condução, se você apresentar um campo elétrico positivo aqui, os buracos vão ser repelidos na direção para a esquerda, aqui na direção da junção, e os elétrons vão ser repelidos para a direita, e você tem uma tendência aqui de fazer com que os elétrons se encontrem com os buracos nessa camada da junção, que é chamada camada de depleção. Quando isso acontece, os elétrons e os buracos se recombinam, e nessa recombinação aí, é como se tivesse completasse o circuito, fechasse o circuito da corrente elétrica, e você pode ter a condução de corrente. Se você tentar fazer a corrente transitar na direção oposta, esse processo não vai funcionar, porque você estaria retirando buracos aqui de uma região onde já não tem buracos e puxando os elétrons para longe de uma região onde já está faltando elétrons. Então, ele só conduz num sentido, não conduz no sentido oposto. Mas é que existe uma diferença de energia entre os elétrons que estão na banda de condução e os buracos que estão na banda de valência. A banda de condução tem energia maior do que a dos buracos. Então, quando ocorre esse fenômeno da recombinação, a energia adicional que o elétron tinha, ela é quando o elétron se recombina para se juntar com o buraco e os dois se aniquilarem, a diferença de energia que o elétron tinha lá em cima, ela é emitida para o meio ambiente sob a forma de radiação eletromagnética. E aí a frequência ou o comprimento de onda dessa radiação vai depender da diferença de energia, certo? Então, quanto maior essa diferença de energia, menor vai ser o comprimento da onda da luz emitida. Num diodo de silício, dos que a gente utiliza em eletrônica tradicional, essa diferença de energia não corresponde à luz visível. A gente pode calcular. Tem uma formulazinha para fazer esse cálculo, que é o seguinte: a energia da luz aqui que vai ser emitida, a energia contida num fóton, numa partícula de luz, ela é a constante de Planck, H, multiplicada pelo comprimento, pela frequência da luz, H vezes Ni. Eu posso transformar esse Ni aqui em comprimento de onda, lembrando que a velocidade da luz C é igual a Ni vezes lambda. Então, se eu quiser resolver para um Ni aqui, vai ficar C sobre lambda. Eu posso utilizar essa fórmula para calcular quem é o lambda, qual vai ser o comprimento de onda da radiação emitida em função da energia daquela luz, daquele fóton. Aí os números aqui para a gente poder fazer essa conta são: a constante de Planck vale 6,63 aproximadamente, vezes 10 a menos 34 em unidades do SI. A velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 a oitava. E se eu precisar usar energia aqui em elétron-volt, que é mais conveniente para trabalhar com eletricidade, com elétrons, né? Aí a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, a carga de um elétron, ou de um buraco. Então, se eu pegar material como um diodo de silício, por exemplo, a queda de potencial na junção PN, que você consegue medir com o multímetro, é de 0,7 volts. Isso significa que quando um elétron atravessa a junção ali do lado P para o lado N, cada elétron ganha 0,7 elétron-volt de energia. Elétron-volt eu posso converter em joules, simplesmente multiplicando pela carga do elétron. O volt é a unidade do SI, a carga que devia estar em coulomb. Se eu trocar a carga em coulomb de elétron para coulomb, aí eu consigo obter a energia que cada elétron ganha quando atravessa aquela junção. E aí a gente pode fazer a conta com essa fórmula aqui. Eu fiz a conta hoje mais cedo. O lambda que a gente vai achar para o silício é de 1,670 nanômetros, mais ou menos. Aliás, 1,660 microns, que corresponde à luz no infravermelho, meio distante aí. Infravermelho já bem profundo, bem escuro. Não dá para ver. A gente só consegue ver até cerca de 650 nanômetros. Então, seria um terço disso aqui, mais ou menos. Por outro lado, se você mudar o material do semicondutor e usar, por exemplo, arseneto de galho e fósforo, aí você consegue medir lá no multímetro que a queda de potencial na junção vai ser de cerca de 2 volts. E aí, refazendo as mesmas contas, o comprimento de onda da radiação emitida vai ser 632 nanômetros, que corresponde a uma luz vermelha. Então, os primeiros LEDs que foram construídos no visível, eles utilizavam esse material aqui para produzir esse comprimento de onda.
basta você ter um diodo polarizado na direção direta, quando ele está conduzindo correntes, a luz vai estar sendo emitida com esse comprimento de onda que depende aqui da tensão medida na junção. Então, a gente pode pesquisar diferentes materiais e ver quais são as diferentes energias aqui que o material vai providenciar, e o resultado é essa tabelinha aqui que eu achei hoje na internet. Eu esqueci de copiar a fonte aqui, estou copiando abertamente da internet, mas aqui tem uma tabela dizendo diferentes materiais, por exemplo, arseneto de galho dopado com fósforo, e às vezes contendo também nitrogênio, aluminato de galho e fósforo, carbeto de silício, etc. E isso aqui vai definir quais são qual é o comprimento de onda ou a cor que esse material vai emitir, e aqui qual é a tensão que você vai medir quando ele estiver sendo atravessado aí por uma corrente elétrica, qual é a tensão que aparece na junção do semicondutor, certo? No diodo. Então, tipicamente, é alguma coisa que vai de 1,2 ou 1,8 até cerca de 2,5 até 3, 4 volts, dependendo da cor. Então, esses materiais aqui, mais tendendo para as cores de maior energia, eles são mais modernos, foram descobertos depois. É mais difícil. Antigamente, era difícil fazer laser verde, laser azul. Na minha época, o pessoal buscava como fazer o laser azul. Hoje em dia, ele já existe mais abundantemente. O material não é muito caro. Arsênio, galho, existem por aí na natureza em quantidades razoáveis. O mais complicado é você preparar, fazer o processo de preparação das estruturas do material e principalmente a purificação. Você tem que usar materiais extremamente puros, porque as impurezas vão afetar a estrutura cristalina e vão modificar as características do cristal que você deseja. Então, por exemplo, quando o pessoal trabalha com silício é um dos materiais mais abundantes, provavelmente o mais abundante na superfície da Terra. Não é nada caro, mas para poder fazer um dispositivo de semicondutor, você precisa purificar o silício primeiro, que tem que ser 99,99% de pureza, e depois você vai adicionando outros materiais para que ele tenha a característica desejada. É a mesma coisa com esses outros materiais aqui. Nenhum desses elementos é extremamente raro. Tudo bastante comum. Ok. Então, basicamente é isso. Esse princípio de operação do diodo laser, aliás, do diodo emissor de luz, é o mesmo princípio de operação do diodo laser. A diferença entre o laser e o emissor é que no laser você tem uma espécie de realimentação da luz dentro do próprio material emissor. É mais ou menos como aquele amplificador que eu tinha mostrado de Erbium. Você pode fazer um laser de Erbium. A ideia é que você vai fazer o seguinte: você cria um caminho fechado, um laço de realimentação, onde a luz que sai do seu amplificador, ela vai voltar a entrar no amplificador e ser amplificada num circuito fechado. Aí, como a mesma luz está sendo reamplificada nesse circuito fechado, isso acaba amplificando e gerando uma alta potência. Se você aproveitar uma pequena fração dessa potência no interior da sua cavidade laser para aproveitar no meio externo, tiver um pequeno vazamento de energia, aí você fez um laser com uma saída útil, certo? Então, o diodo laser é basicamente uma estrutura parecida com o LED, a ideia é a mesma do LED, só que agora você tem que construir uma cavidade ótica para fazer com que a luz fique refletindo entre dois espelhos, e aí ela vai ser amplificada enquanto ela está passando nesse material. Aqui tem uma foto de um dispositivozinho que é um diodo laser, parece um transistorzinho, só que tem uma janela ótica aqui, transparente. É menor do que uma moeda de 1 centavo. Aqui ele tem uma foto desse laser, onde ele tirou a lata do encapsulamento da estrutura para mostrar o cristal que está aqui dentro. Esses aqui são os contatos elétricos, tem 2 fiozinhos que estão chegando no cristal. O cristal normalmente é preto, porque ele absorve luz no comprimento de onda visível. A gente vai ver um cristalzinho preto. E aqui tem uma foto desse cristal, comparado, esse mesmo cristal desse laser, comparado aqui com o tamanho de um buraco de uma agulha, de uma ponta de uma agulha. É um cristal bem pequenininho, toda a radiação vai sair desse cristal. Aqui tem um desenho esquemático
como é essa estrutura do laser. Eu vou mostrar uma foto aumentada, esse desenho aumentado. É uma vista transversal, certo? Então, a gente faz a junção PN entre duas placas aqui na direção horizontal, e você vai ter uma emissão de luz ao longo dessa junção aqui, da última junção do material P para o material N. E coloca outras camadas de material do mesmo tipo, do mesmo lado, cada um do seu lado, né? E aí essas junções dos materiais diferentes, elas vão funcionar como um guia de onda, como se fosse uma fibra ótica quadrada, de perfil quadrado, retangular. Tem um contato metálico somente na parte de cima, então isso acaba localizando a emissão de luz para que ela aconteça só nessa direção. Então você tem como se fosse um LED, isso aqui é como se fosse um LED bem fininho, extremamente fino e comprido. Aí, voltando nesse desenho anterior aqui, essa luz que está sendo emitida, ela chega aqui na face lateral do cristal. Como esse cristal tem um índice de refração muito grande, vai ter uma reflexão quando ela passar do cristal para o ar, e essa reflexão, que é cerca de 30% desse lado e 30% do outro lado, ou então, às vezes você pode adicionar uma camada metálica ou uma camada de um dielétrico para aumentar a refletividade de um dos lados, mas essa reflexão já é suficiente para criar os dois espelhos que vão formar a cavidade laser. Então a luz fica oscilando aqui da esquerda para a direita, refletindo nas paredes. Cerca de 30% vai ser refletido nessa, vai ser amplificado, reflete 100% na outra, volta e é amplificada novamente. E aí os 70% que estão saindo é o que você aproveita para o mundo externo, ele vai emitir a luz por uma das faces laterais. Isso é uma maneira de fazer. Esse aqui é o chamado diodo laser de heterojunção, porque ele utiliza materiais, a junção é feita de materiais diferentes. Tem outra maneira de fazer também, um dispositivo mais moderno, é o laser de cavidade vertical, laser com emissão na direção vertical, onde a estrutura do emissor do laser é feita num círculo ou numa elipse ao redor da face vertical do laser. Tem um círculo desenhado na direção horizontal. Então, a emissão aqui acontece na direção vertical, por isso esse nome, certo? É o Vertical Cavity Surface Emitting Laser. Ele emite na direção da superfície do semicondutor. E aqui tem várias camadas de material semicondutor com diferentes índices de refração e funcionam como aquele refletor de múltipla camada que a gente estudou quando estudou os filmes finos na parte da refração. Aí a luz reflete, quando ela tenta penetrar aqui no material, ela encontra camadas que geram interferência destrutiva para a luz que é transmitida e construtiva para a luz que é refletida. Então isso funciona como um espelho dielétrico. A luz é refletida para cima e ela é amplificada quando passar no material emissor. E aí esse laser consegue emitir com uma área de emissão maior, que tipicamente dá um modo de emissão mais feio, mas ela consegue uma potência maior, consegue um laser de potência mais elevada, com uma superfície de emissão maior. Então, ela difrata menos, certo? Uma coisa interessante é que, como essa dimensão vertical aqui é muito pequena, difração de microns, aí por aquela regra que a gente viu da propagação dos feixes gaussianos, quando você confina muito a luz numa direção, aqui ele está confinada na direção vertical, apertadinho na direção vertical, então ela tende a ter uma grande difração, ter um grande ângulo de divergência nessa direção. Então, quando a luz sai aqui do laser, ela sai com um ângulo de abertura muito grande, na faixa de 30 graus ou 60 graus. Enquanto que no VCSEL, isso não acontece. Como essa área aqui é maior, o ângulo de dispersão pode ser menor, e aí é mais fácil de você corrigir. O laser, tipicamente, o diodo de emissão lateral, ele normalmente é astigmático, o feixe sai alongado ao longo de uma direção, é a direção oposta a essa elipse aqui. Enquanto que no VCSEL ele é mais fácil de fazer um feixe circular. Ok. Então, finalmente, só para encerrar o assunto, esses lasers eles podem ser também fabricados já com o dispositivo conectado na fibra ótica. O Miguel está perguntando se o diodo laser pode queimar. Sem dúvida, Miguel. Se você botar uma corrente muito grande, ele vai esquentar demais e vai
não vai conseguir dissipar o calor e vai queimar. A maneira mais simples de queimar ele é aumentar a corrente. Ele também tem dimensões muito pequenas, né? Então uma descarga eletrostática pode destruir o material. Você pode ter uma corrente, mesmo pequena, uma corrente localizada pode destruir o material. Se você tiver uma tensão grande, ele pode ser destruído por correntes localizadas. Aí, esse modelo, esses dois modelos que eu mostrei aqui para vocês mostram como é que se faz o chip do emissor. E a gente viu um desenho de um encapsulamento aqui que é um dispositivo discreto, né? Você pode soldar numa placa e vai ter uma fontezinha de luz saindo. Mas para aplicações de comunicação ótica, normalmente você vai querer, você não precisa ver a luz, você vai querer enviar ela diretamente para a fibra. Então eles podem ser vendidos também já com conjuntos que contêm, por exemplo, vários lasers com diferentes comprimentos de onda, ou então um array de vários lasers montados no mesmo cristal para conseguir uma potência mais alta. Dessa maneira, uma distância de comunicação maior. E ele pode já vir num dispositivo que faz o acoplamento aqui com a fibra. Tem várias outras técnicas, vários outros detalhes que não dá tempo da gente mencionar aqui. Mas, por exemplo, eu posso variar o comprimento de onda, utilizar diferentes comprimentos de onda que se propagam de maneira independente ao longo da fibra, para transmitir vários canais de comunicação utilizando a mesma fibrazinha. Isso se chama WDM, Wave Division Multiplexing, divisão por comprimento de onda, multiplexação por divisão de comprimento de onda. Você consegue ter vários canais de comunicação utilizando a mesma fibra. O que diferencia os vários canais vai ser o comprimento de onda da luz que foi utilizada. E aí você tem detetores também que são responsáveis por separar esses diferentes comprimentos de onda. E o básico que eu queria falar era isso. Faltou mencionar um pouco da parte de detecção. A detecção precisa ser feita com um fotodiodo ou um fototransistor que funciona da maneira inversa ao laser. Então, imagine um fotodiodo, por exemplo. Seria alguma coisa como um diodo como esse aqui, onde você tem uma certa polarização. Agora você bota a polarização na direção reversa, então, em princípio, não tem corrente. Mas aí, esse procedimento que acontece, que eu falei que quando ele está polarizado na direção direta, o elétron recombina com o buraco e emite luz, ele é, num certo sentido, um procedimento reversível. Se você tiver um excesso de buracos aqui, uma falta de elétrons do outro lado, você pode vir com um feixe de luz, a luz excita um elétron que está aqui embaixo, na falta de buracos, esse elétron vem para o nível da banda de condução, e aí ele pode ser acelerado. Você pode gerar uma corrente pela incidência de luz. É como se fosse o processo inverso da emissão do diodo laser, do LED, certo? Do LED e do diodo laser. Esse é o princípio de funcionamento de um fotodiodo. Você gera uma fotocorrente, ou seja, a luz é convertida em corrente elétrica, que é o que apareceu nessa figura aqui, lá do comecinho. Cadê? Quando eu falei do dispositivo, é isso aqui, ó, fotodiodo. É essencialmente um diodo que você pode polarizar ele na direção reversa, e quando ele recebe luz, ele produz uma correntezinha que você pode perceber aqui, pode transformar essa corrente numa tensão e produzir o dado associado à leitura da luz correspondente. Então, por causa dessa reversibilidade, os LEDs normalmente funcionam como fotodiodos também. Se você pegar um LED e medir a tensão nele, você vai ver que ele é sensível à quantidade de luz chegando. Isso é um experimento que dá para fazer em casa. Se você pegar um LEDzinho e botar num multímetro e iluminar, você vai ver que ele vai ter uma resposta, ele vai sentir a quantidade de luz incidente. Ele não é feito para isso, então não é muito eficiente, mas funciona, é eficaz. Você pode também, a indústria constrói fotodiodos feitos especificamente para essa função de receber luz, e aí eles constroem a abertura de maneira melhor, vai ter um circuito polarizando para aumentar a amplitude do sinal, etc. E também se costuma utilizar fototransistores, onde a junção que vai ser responsável pela recepção da luz é a base do transistor, e essa fotocorrente vai ser amplificada pelo próprio dispositivo. O transistor é um amplificador de corrente. Então, você usa a fotocorrente na junção da base para o emissor,
e a corrente do coletor para o emissor vai ser amplificada por essa fotocorrente, ele dá um sinal maior, portanto é mais eficiente do que o fotodiodo. O fototransistor é mais eficiente do que o fotodiodo para detecção de luz. Então, basicamente é isso que eu tinha para falar, certo? Aí, como essa é a última aula, eu gostaria de agradecer a vocês pela participação do curso e dizer que gostei dessa exibição do curso, foi interessante, eu aprendi algumas coisas preparando a aula para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido alguma coisa também. Miguel está perguntando se o custo é caro. Não é muito caro não, Miguel. Um laser desse custa quanto? Um modelo antigo custa $2 um laser. Você pode comprar um laser por $2 no eBay, na Amazon. O problema é juntar as partes, né? Um sistemazinho de comunicação como esse. A parte mais cara vai ser a eletrônica. Não é bem o laser e a fibra, não. Não tem nada que seja excepcionalmente caro. E aquele receptor de. Como é que você disse? Você poderia botar aquele slide do sistema de comunicação? Uhum. É o fotodiodo. Você tem um emissor e tem um foto. Deixa eu ver aqui. Sim, esse fotodiodo, né? Esse também é econômico? É, sim. É o mesmo preço. Inclusive, existe um dispositivozinho que você compra que é o que eles chamam fotopar. É um par acoplado, onde você tem um LED emissor de luz, um LED, né? E um fotodiodo juntos na mesma peça, separados por um espaçamento entre eles, que você pode interromper, e você usa isso como um sensor mecânico, por exemplo, para ver se o caminho entre os dois foi interrompido por alguma coisa. Eles chamam isso fotopar, ou fotoacoplador. Deixa eu mostrar aqui, ver se a gente encontra um no Google. É uma coisa assim, ó, o esquema eletrônico dele é como esse aqui, ó, tem um LED e tem um fototransistor, e eles vêm acoplados. Esse aqui não tem espaçamento entre eles, né? Tá tudo embutido no mesmo circuito. Mas uma das funções dele é fazer uma limpeza de sinais eletromagnéticos. Porque você pode ter um ambiente que tem muita interferência eletromagnética e o sinal de luz não vai ser afetado por ela. Então ele vai acender e transformar um pulso num ambiente que tem potencialmente muito ruído eletrônico, ele vai limpar esse ruído porque ele vai utilizar a ótica para produzir o pulso, independente das flutuações de rádio, na frequência do sinal de rádio. Mas tem um desses também que serve como sensor mecânico. Eu não estou encontrando aqui o desenho. Uma pergunta. Mas se você tiver. Deixa eu ver se eu entendi. Você disse que tem muita interferência eletromagnética? Ou você falou isso, né? Em algumas situações, se você tiver um ambiente onde existe muita interferência eletromagnética, uma maneira de limpar o seu sinal digital é você utilizar um fotoacoplador para isso. Porque o fotoacoplador não vai ter interferência eletromagnética, porque ele vai transformar o sinal elétrico em luz. Sim, mas do outro lado você não vai continuar transmitindo da mesma forma? Você tem que ter o seu acoplador blindado e receber o sinal sujo de um lado e ele vai gerar o sinal limpo do outro lado. Mas você tem que garantir que esse sinal limpo que foi gerado não vai ser contaminado novamente. Senão não adianta. O outro ambiente estaria limpo, então. Tem que ter algum lugar limpo, senão não dá, né? Mas tem um outro desenhozinho que eu não estou encontrando aqui. Eu pensei que ia achar logo no Google, mas não achei.
é um par acoplado que tem o diodo e o transistor juntos, numa pecinha só, com espaçamento entre eles. Ah, esse aqui, ó. É esse dispositivo aqui. Ele tem 4 perninhas, então de um lado é um emissor, de um lado é um receptor. E aí você pode colocar isso, por exemplo, para perceber uma porta fechando, certo? Uma lâmina vem aqui, interrompe o caminho de luz e você detectou que alguma coisa aconteceu. Ele vai gerar um sinal aqui que percebe se o caminho foi interrompido entre os dois. É uma aplicação possível. É isso aí. Pronto. Então foi isso. A cor dos LEDs tem a ver também com o comprimento de onda que ele emite? Ou não, é arbitrário? Pode ser cor branca e mudam, eles só mudam esse... É uma espécie de lente que eles botam, né? Nesse LED, na parte o externa. LED, os LEDs eles são monocromáticos, praticamente, Miguel. Ele tem uma largura de comprimento de onda relativamente pequena. Então, quando você quer obter luz colorida, tipicamente você precisa combinar diferentes LEDs de cores diferentes para compor aquela luz artificialmente. Eu acho que aqui a gente tem um exemplo disso, ó. Isso aqui são as curvas de 3 LEDs que fazem um LED branco, certo? Vou mostrar essa figura. Se eu quiser fazer um LED branco, eu tenho que combinar um LED azul, um LED verde e um LED vermelho. Aí o olho vai ter a impressão que isso aqui é uma luz branca. Mas cada um deles tem uma faixa de frequência mais ou menos restrita aqui, uma certa largura, na faixa de uns 50 nanômetros por aí. Não é muito fino, mas é uma cor só. E aí, se você quiser criar uma nova cor, você tem que usar combinações desses dispositivos monocromáticos. Então, um LED branco, tipicamente ele vai ter esses 3 LEDs aí. Aqui tem uma foto, ó. Esse aqui é um LED de um dispositivo de montagem em superfície, que ele tem a cor variável. Mas como é que ele varia a cor? Ele tem 3 LEDs de cores diferentes e você controla as correntes deles de maneira independente. Então, se você quiser luz branca, você acende os 3. Se você quiser uma luz de uma cor específica, você atenua alguns deles e aí a cor vai mudando de acordo. Dá para vender um dispositivo assim. Para quem está de fora, você não vê que ele é formado por 3 cores diferentes. É isso aí. Pronto, então valeu, pessoal. Até a próxima. Os LEDs das lâmpadas são RGB? Sim. As lâmpadas de LED, geralmente, elas têm os 3 LEDzinhos lá montados e tem a corrente aproximadamente igual para os 3, aí a lâmpada fica branca. Inclusive, dá para a gente demonstrar isso se você tiver um dispositivo que separe os comprimentos de onda da luz, como uma grade de difração, por exemplo. Aí você vai ver que eles não formam um espectro contínuo, vai ter 3 raias. Acho que um CD dá para fazer isso. Se você iluminar o CD com a lâmpada de LED, você vai ver que ele tem 3 faixas.
Eu nunca testei, não. Talvez não dê para ver, Isaac, mas vale a pena dar uma olhada. Ok, então mantenha contato, Isaac. Se você quiser conversar sobre esses assuntos aí, sobre ótica, eletrônica, alguma coisa assim, dinâmica, pode mandar um e-mail para mim, ou para o professor Miguel também. Se você tiver alguma dúvida aí durante o curso, a gente está aqui para atender os estudantes também. Falou, até a próxima.